Tempestades e furacões são alguns dos eventos naturais mais impressionantes causados no planeta. Chuvas e ventos fortes podem causar estragos em qualquer paisagem, ocasionalmente tornando-se poderosos o suficiente para destruir cidades, florestas e até mesmo desvendar segredos de tempos atrás. Mas existem alguns segredos que deveriam ser deixados enterrados, como o que foi descoberto na Irlanda em 2015. A Irlanda é uma terra conhecida por sua rica antiga cultura e história vibrante, com os primeiros caçadores-coletores tornando a ilha seu lar por volta de 8.000 anos a.C. A cultura celta irlandesa que surgiu foi responsável por algumas das mais belas poesias, artesanato e obras de arte no mundo, com enormes tesouros antigos e reservas de ouro ainda sendo descobertas por arqueólogos até hoje. Mas em 2015, não foi uma bela arte ou um tesouro inestimável que foi desenterrado após uma violenta tempestade de inverno. Fora da cidade de Colony, parte do condado de Sligo, tempestades de vento a 97 km por hora devastaram a paisagem e causaram o caos para todos os residentes. Infelizmente, depois que a tempestade passou, uma das lendárias árvores do país foi encontrada arrancada em um campo. Estima-se que tenha cerca de 215 anos de idade. Mesmo as raízes gigantescas e sinuosas dessa árvore não foram suficientes para protegê-la do acesso de raiva que a mãe natureza lançou. Enquanto os habitantes locais se preparavam para remover a árvore, eles avistaram algo emaranhado nas raízes, que os deixaram abismados. Uma espinha humana no topo com um crânio quebrado. E isso não foi tudo. Um rápido vislumbre do buraco aberto no campo quando a árvore foi arrancada revelou a metade inferior do esqueleto, decepada nos fêmures, enterrada na terra. Essa descoberta assustadora exigia análise de especialistas. Não caçadores de fantasmas, e sim caçadores de ossos, ou arqueólogos para dar o seu nome profissional. Uma inspeção mais detalhada pelo Serviço Arqueológico de Sligo Leitrim revelou que era um jovem que tinha entre 17 e 25 anos. Apesar de ser tão jovem, marcas profundas em suas costelas e ossos do pulso sugerem que ele participou de um combate violento com algum tipo de faca ou espada, tornando essa uma cena de crime antiga. Mas isso levantou mais questões. Quem plantou a árvore sobre seu corpo? Poderia ter sido plantado em comemoração ou mesmo para esconder as evidências. A doutora Marion Doubt, arqueóloga-chefe do caso, relatou que a datação por radiocarbono colocou as origens do esqueleto em algum lugar por volta de 1030 d.C. Isso faria com que esse jovem tivesse quase 1000 anos, ultrapassando a data em que a árvore que o escondia foi plantada e descartando as teorias de que ele havia sido assentado em comemoração ou ocultação. De acordo com os livros de história, a famosa invasão normanda da Irlanda, que viu dezenas de milhares de homens mortos em batalha, não aconteceu até 1169. Sem guerras em andamento, a morte do Homem-Árvore deve ter sido um conflito local ou uma disputa pessoal. Se ele foi escondido lá por seu assassino, ou enterrado por entes queridos de acordo com as tradições religiosas da época, era impossível dizer. Mas se não fosse pela tempestade que levou a essa descoberta, é improvável que a história dessa vítima tivesse visto a luz do dia. Mas este não é o único segredo que foi desenterrado por uma tempestade violenta. De dinossauros a zonas de batalha, há até mesmo ilhas inteiras. Vamos dar uma olhada em algumas das outras descobertas incríveis reveladas por condições climáticas extremas. Arquipélago Shetland. As tempestades que se acumulam ao redor das áreas costeiras não significam apenas problemas no mar, mas também problemas nos penhascos. Ondas enormes e marés turbulentas podem acelerar a erosão do penhasco, pois a água colide destrutivamente com a terra e lentamente desmorona a face do penhasco. É um processo que levou as comunidades costeiras ao redor do mundo a perder terras e casas para oceanos abaixo. Mas uma tempestade na costa do Reino Unido revelou um evento incrível, em vez de destruí-lo. Uma série de tempestades que assolou as ilhas de Shetland, na Escócia, em 2012, revelou um cemitério de origem desconhecida ao longo da costa de Dunrossness, de um ser humano que se pensa ter mais de 2.000 anos de idade. Mas em uma infeliz reviravolta nos acontecimentos, uma segunda tempestade atingiu a mesma área alguns dias depois, causando o colapso de outra encosta sobre o cemitério, antes que qualquer pesquisa real pudesse ser iniciada. Até ser completamente reenterrado sob várias toneladas de penhasco, a estrutura do local em si estava incrivelmente bem preservada. Agora, porém, só resta estudar as fotos. No entanto, se não fosse pela erosão costeira em primeiro lugar, o local teria permanecido completamente escondido indefinidamente. Eu acho que as marés da história vão continuar mudando. Baleia bicuda. Já ouviu falar em baleia bicuda? Até agora, eu também não. E isso não é surpreendente, visto que eles são um dos grupos de mamíferos menos conhecidos na Terra. Como eles passam grande parte do dia mergulhando nas profundidades e são muito raros, eles são uma espécie incrivelmente difícil de estudar.
Isso até que um grande avanço foi feito graças ao furacão Sandy em 2012. O ciclone pós-tropical, que acabou causando 70 bilhões de dólares em danos aos Estados Unidos, veio com um lado bom quando soprou uma grande quantidade de areia da praia New Smyrna, na Flórida. Escondido sob as dunas estava o esqueleto lindamente preservado de uma rara baleia bicuda. Medindo 3 metros de comprimento, acredita-se que o esqueleto gigante tenha ficado enterrado na areia por décadas. Antes disso, havia apenas um caso registrado de uma baleia bicuda na costa americana. Essa descoberta incrível que mudou tudo aumentou significativamente nossa compreensão dessa espécie indescritível de baleia, sua distribuição de habitat e seus curiosos dentes semelhantes a presas. Isso é o que eu chamo de um segredo marinho. Fósseis em Hubei. Todos nós vimos fósseis de coisas que são fáceis de preservar. Ossos, conchas e até penas podem ser selados sob diferentes sedimentos de rochas por milhões de anos e são exibidos em museus de todo o mundo. Mas você já viu um fóssil de uma água-viva? Esse espécime incrível é um dos mais de 20 mil achados em uma escavação arqueológica na China, perto do rio Danshui, na província de Hubei. Embora nenhuma tempestade estivesse envolvida na descoberta do fóssil, certamente desempenhou um papel em sua preservação. A razão de você não ver muitos fósseis de organismos feitos de tecidos moles, como águas-vivas, é porque matéria como essa tende a apodrecer e se decompor muito mais rápido do que as substâncias mais duras como ossos. Normalmente, no tempo incrivelmente longo que leva para que ocorra a fossilização, qualquer material remanescente de criaturas de corpo mole já se foi. Mas o que parece ter acontecido em Hubei é que 518 milhões de anos atrás, quando toda a vida na Terra ainda existia abaixo da linha da água, essas formas de vida foram rapidamente enterradas em sedimentos, devido a algum tipo de tempestade. O ambiente hermético de sua morte manteve suas estruturas principalmente intactas, e a pressão crescente acabou imprimindo seus corpos nos sedimentos, que por fim endureceram nos fósseis que vemos hoje. Em algumas das amostras, você pode até ver que os órgãos internos e até os olhos estão perfeitamente preservados. Acho que todos nós sabemos quem ganhou aquela brincadeira de não piscar. Floresta da Idade do Bronze. Parece bastante comum que as tempestades revelem descobertas individuais, como esqueletos e fósseis. Mas que tal revelar um segredo gigante que se acredita existir apenas nas lendas? Em maio de 2019, a tempestade Rena atingiu a costa do país de Gales, deixando um rastro de destruição e quase 10 mil residentes sem energia. Mas embora os ventos dessa tempestade fossem fortes o suficiente para derrubar árvores, ela também expulsou grandes quantidades de areia das praias de Borth, revelando uma história que esteve escondida por ela durante séculos. A tempestade expôs uma floresta pré-histórica, de proporções épicas, enterrada sob a água e a areia há quase 4.500 anos atrás, e deixada na história como um mero mito. Ao contrário da maior parte da matéria orgânica decomposta ao longo do tempo no mar, a floresta foi envolvida por uma camada de turfa. Isso manteve a maioria dos tocos e raízes das árvores perfeitamente preservados, e em alguns casos, troncos totalmente caídos. Não é a primeira vez que uma tempestade revela este reino submerso de forma tão dramática. Uma tempestade semelhante em 2014 puxou o fundo do mar arenoso para expor a lendária floresta. Mas cada vez que as marés trazem as areias de volta, os tocos são lentamente enterrados sob as ondas de novo. Então, é apenas durante o tempo tempestuoso que essas paisagens raras como essa floresta misteriosa podem ser avistadas. Eu diria que isso é o lado bom das tempestades, se é que existe um lado bom nisso. As 5 ilhas da Rússia. Se você sabe alguma coisa sobre mudanças climáticas, provavelmente está ciente de que o clima cada vez mais extremo do mundo não se limita apenas a tempestades e ciclones. O aquecimento global e as mudanças climáticas são responsáveis por alguns dos eventos mais extremos relacionados ao clima na Terra, como o derretimento de geleiras e calotas polares. Mas há um benefício para países como a Rússia, que tem grandes condições de terra presas sob condições geladas, árticas e de tundra. À medida que grandes bolsões de gelo como a geleira Franz Josef Land veem suas taxas de perda de gelo aumentarem drasticamente, eles estão começando a revelar o que está por baixo. Durante uma expedição russa ao Ártico, 5 ilhas totalmente novas, tão grande quanto 10 campos de futebol cada, foram descobertas. A área costumava ser dominada pela geleira Nansen, parte da maior calota de gelo da Europa, que agora está diminuindo rapidamente. Com a Rússia supostamente aquecendo 2 vezes mais rápido que o resto do mundo, acredita-se que cerca de 30 novas ilhas serão reveladas nos próximos anos. Embora a mudança climática sem dúvida vá causar estragos para muitos, um dos poucos pontos positivos é que ele vai dar à Rússia muito mais terra e mar utilizáveis, embora a ameaça de ataques de monstros antigos descongelados aumente substancialmente. Onde está o Godzilla quando precisa dele?
pegada de dinossauro. A recente tempestade britânica, que persistiu por quase 2 semanas em fevereiro de 2020, fez com que as cidades litorâneas fossem as mais atingidas pelas grandes ondas e chuvas. Mas uma fresta de esperança surgiu dessa tempestade, depois que a tempestade arrastou grandes porções de areia da costa da pequena ilha de Wight. O que restou foi uma enorme pegada de dinossauro, que os especialistas acreditam remontar a quase 130 milhões de anos. Pegadas preservadas, também conhecidas como Echnites, são uma espécie de vestígio fóssil que dá uma visão do mundo dos dinossauros. Fatores que vão desde o número de dedos que possuem até o tipo de solo em que são encontrados podem revelar muito sobre as criaturas extintas e como elas interagiram com o mundo. Acredita-se que esse aqui veio de um Neovenator, um dinossauro carnívoro com uma estrutura corporal semelhante a um T-Rex, mas com cerca de metade do tamanho. Por ser encontrado na Inglaterra, gosto de imaginar que esse dinossauro estava a caminho para tomar chá com bolinhos, usando uma cartola e um monóculo. Mas que dia esplêndido para uma caminhada à beira-mar! Bombas da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, partes da Inglaterra foram tão fortemente bombardeadas que foi um milagre suas fundações terem sobrevivido. Alvos com grande população como Londres e condados de conexão como Essex foram bombardeados de maneira particularmente impiedosa. Agora, 75 anos depois, Essex, o condado que ficou famoso por seus reality shows ruins, ainda está lidando com as consequências do tempo de guerra. Em 2014, uma série de tempestades violentas varreu as águas ao redor da costa de Essex, e na manhã de 5 de janeiro, 32 bombas da Segunda Guerra Mundial foram arrastadas pelas praias de Westcliff-on-Sea. Todas foram detonadas mais tarde pela Marinha Real. Mas o fato de 32 bombas terem surgido todas de uma vez indica algo potencialmente sinistro. Pode ter sido que várias bombas perderam seu alvo naquela época, ao invés de cair no oceano, e agora estão sendo arrastadas devido às condições tempestuosas. Ou talvez um avião bombardeiro inteiro abatido com essa carga explosiva caiu na costa. Outra possibilidade é que tenham sido carregados para as praias pelas marés do rio Tamisa e estejam enterrados nas areias há mais de meio século. Ou isso, ou alguém fez um esforço extra para garantir que reality shows ruins nunca viessem à luz do dia. E você, conhece mais algum mistério descoberto por eventos climáticos extremos? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!